Graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Rodrigo Furtado e eu quero falar sobre um assunto tão importante no dia de hoje. Quero falar sobre salvação. Quando nós falamos de salvação dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que nos dias que estamos vivendo, dias tão corridos, dias tão atarefados, com tantos problemas do cotidiano da nossa vida, muitas pessoas vivem aqui neste mundo como se fossem viver eternamente, todos os dias, sem haver um outro lugar, sem haver uma próxima vida. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. No livro do Evangelho de João, no capítulo de número 14 e no versículo de número 6, Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo está ensinando que existe um caminho para quê? Um caminho para a salvação. Mas o que é salvação? A salvação, ela vem da graça, e a graça é um favor imerecido. O apóstolo Paulo nos descreve na carta aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8, dizendo: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, é Deus quem disponibiliza esta graça salvífica para as nossas vidas. É Deus que, através da fé, esta fé que é justificada em Cristo, nos faz religarmos com o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa trajetória de fé, esta fé, ela é abalada. Muitas vezes, na caminhada com Cristo, a nossa fé, ela é destruída por palavras, ela é destruída por pessoas que estão, muitas vezes, do nosso lado, mas nos ferem a ponto que abalam a nossa fé, nos tirando do caminho da graça, nos tirando do caminho da salvação, e pelos intempéries da vida, pelos intempéries do destino e das setas malignas que vão nos cercando, nós vamos nos distanciando desta fé salvífica em Cristo Jesus. Desde o início do mundo, quando Adão e Eva estavam no paraíso e pecaram, e destituídos da glória de Deus eles foram, o pecado entrou no mundo. Então era preciso agora que Deus enviasse um Salvador para que ele reconciliasse a humanidade. E desde o Éden, então, foi instituído que Deus enviaria alguém para nos reconciliar com o Todo-Poderoso. Era necessário agora o maior dos sacrifícios. E o sacrifício estaria através do sangue vertido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Passados anos, passados séculos, Cristo veio no advento dos tempos e ele diz então em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo estava dizendo aqui que ele era o verdadeiro caminho, ele era o único caminho que levaria à reconciliação do homem com Deus. Para quê? Para que nós, através da fé em Cristo, tivéssemos a justificação desta graça salvadora em nossas vidas. A graça é um favor imerecido que Deus dá através do sacrifício de sangue inigualável na cruz do Calvário, através do nosso Cristo Salvador Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que no meio da caminhada se entristeceram com alguma coisa. Talvez eu esteja falando para pessoas que pararam, a sua fé enfraqueceu e muitas vezes elas estão entristecidas com o mundo, entristecidas com o sistema religioso que se implantou. Mas eu quero te dizer que a graça, a fé no nosso Salvador, Jesus Cristo, a salvação, ela não depende de religião, ela não depende de igreja, ela não depende de homem nenhum, ela não depende de palavras proferidas de saber humano, mas ela depende unicamente e exclusivamente da justificação
pela fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo neste dia, para você colocar a sua fé em Cristo, para você trilhar um caminho que é Cristo, para que Ele possa te religar nessa graça salvadora, nesse favor imerecido ao qual Deus tem nos dado através do seu Filho. Talvez você tenha desistido de tudo, talvez a sua família esteja passando por um momento tão turbulento que você não sabe aonde vai encontrar forças no meio desta pandemia, no meio de todo este sistema que estamos vivendo. Muitas pessoas estão enclausuradas dentro das suas casas. Muitas pessoas estão enclausuradas dentro do seu martírio interno. Muitas pessoas estão com um vazio na sua alma. Muitas pessoas estão com um vazio no seu espírito, procurando preencher as lacunas da alma, mas não consegue. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele veio e para nos dar vida e vida em abundância. E naquela cruz, naquele dia, Ele deixou e derramou o seu sangue no madeiro, consumando o sacrifício que Deus já tinha dito lá no jardim, no início, quando o homem caiu. E agora nós teríamos um acesso através da graça salvadora. E pela graça sois salvos, mas isso não vem de nós. Isto é dom de Deus, é uma obra exclusiva de Deus através da fé. Que nós possamos ter fé em Cristo Jesus, que nós possamos trilhar este caminho de salvação, que nós possamos encontrar Cristo e passar por cima de todos os nossos problemas, mas ir ao encontro de Jesus Cristo, se entregar na profundidade da nossa alma, se entregar no profundo do nosso coração, para que lá dentro, no mais oculto do nosso coração, Deus possa entrar e possa nos revelar dentro de nós essa graça salvadora, esse amor fraternal que Ele tem para conosco, que não vem de filosofias humanas, não vem de religião, mas sim vem da essência de Cristo, da essência da graça que Deus nos deu. Que você possa encontrar o caminho da graça, o caminho da salvação. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que há dois caminhos, um caminho da porta larga, um caminho da porta estreita. A Bíblia diz que há caminhos que são caminhos de morte. Que morte é essa? É uma morte espiritual eterna sem Cristo. Nós vamos viver na eternidade. Nós fomos criados, o plano original de Deus para nós é sermos criados para sermos eternos. Mas o rompimento deste plano no Éden faz com que Deus agora, Ele envie o maior de todos os sacrifícios, envie Cristo, para que através deste caminho, através do caminho de Cristo, nós possamos reencontrar agora o plano original de Deus, para que possamos ser eternos, para que possamos ser eternos com Cristo. Mas existe uma eternidade sem Cristo. Eu quero que você compreenda e eu quero que você faça uma reflexão profunda da sua alma e encontre este caminho que é Cristo, para que você, através da graça salvadora, nós possamos entender que nós não fomos criados para este mundo, mas nós fomos criados para uma eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para desfrutar das bem-aventuranças, para desfrutar do melhor desta terra com Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que você consiga encontrar esta graça salvadora na sua vida. Um forte abraço do pastor Rodrigo Furtado.